Gente, tá tudo certo com vocês? Quem aí tá animado para mais um recap, mais um dia na presença de Deus? Gente, primeiro eu quero agradecer a oportunidade aos nossos pastores, ao Gu, a Lari, aos nossos líderes, por essa oportunidade de estar aqui hoje entregando uma palavra para vocês. E eu queria começar, antes de eu começar a falar sobre o que eu vim trazer para vocês, com uma oração. Então eu peço que todos vocês se levantem, fechem os seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós sabemos que cada adolescente que aqui está foi trazido pelo Senhor para viver um novo tempo contigo. Nós sabemos que o Senhor trouxe eles até aqui, não para mais um entretenimento, não para sair com os amigos, para o rolê da semana, mas trouxe eles aqui, Senhor, para viver algo novo, para viver mais um tempo de intimidade com o Senhor, de profundidade, de reconhecer quem é o Senhor da vida deles. Pai, nós declaramos que agora cai em nome de Jesus todo espírito de distração em nosso meio. Nós declaramos agora, Senhor, toda apatia, toda incredulidade caia por terra agora. Abra os corações desses que estão sedentos pelo teu amor. Abra os corações para que a tua palavra possa penetrar e crescer nos corações. Papai, nós te pedimos que não seja uma, duas, três palavras, mas seja a sua revelação, mostrando quem tu és, mostrando a tua graça, mostrando o teu tamanho, que possa de fato transformar esses adolescentes. E é o que nós te pedimos, que eles possam ter os olhos abertos, que toda cegueira espiritual caia por terra agora, que eles possam enxergar, olhar para o trono e ver quem é o Deus da vida deles, ver quem está se assentado no trono. Eles possam entender e saber, esse é o meu Pai. E é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Galera, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quem é Deus para você? Quem tem sido Deus na sua vida? Qual que é a sua visão de Deus? Hoje nós queremos falar com vocês um pouquinho a respeito disso. E isso está lá em Êxodo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Produção, consegue colocar aqui para mim, por favor? Pode ser na NVT, por favor? Não, ARC, perdão. Obrigada. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça. Eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Pode deixar aqui. Vocês têm noção? Pensa, Moisés estava andando no deserto com o rebanho. Nisso que ele estava andando, ele começa a ver que a sarça pegava fogo, porque era um lugar quente, era quente. Então era comum uma sarça pegar fogo e se consumir, destruir. Mas ele estava andando e viu, essa sarça está pegando fogo, mas não está se consumindo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E daí ele passa, pode passar, por favor. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Por que a sarça não se queima? E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. Primeira coisa que a gente pode ver, o Senhor Jesus, o Deus que você serve, Ele não espera você decidir, eu vou seguir a Ele, não, Ele vem até você, Ele trouxe você aqui, Ele fez com que você estivesse nesse lugar hoje, e mais do que isso, Ele te conhece, Ele conhece o seu nome, e Ele te chama, Moisés, Moisés. Ele conhece os seus filhos, Ele chama eles pelos nomes. Pode passar. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Quando ele fala isso para Moisés, tire os seus sapatos, tire a sandália dos teus pés, não é porque o sapato dele ou o deserto era santo, não, era a presença de Deus que estava naquele lugar, que tornava aquele lugar um lugar santo. Era a presença de Deus, quando ela entra em um lugar, ela torna onde há trevas um lugar santo, ela torna um lugar onde muitas pessoas podem não ver vida, mas Deus ali faz com que habite vidas. Então nós temos esse entendimento, a primeira revelação que nós temos aqui. 1, Deus vem até nós, Deus nos chama pelo nome. 2, esse Deus, além de me chamar pelo nome, eu olho para Ele. Ele se revela para mim e fala, eu sou santo.
Você não é digno de estar na minha presença, mas eu me revelo para você, porque você precisa do meu amor. Pode passar. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Você tem noção de quando ele vira e fala, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. Ele fala, meu Deus, é o Deus dos meus antepassados, é aquele Deus que fez maravilhas, é esse Deus que tem uma promessa para minha família. Meu Deus, como é que eu vou olhar para Ele? Ele é tão santo, Ele é tão poderoso, Ele é tão grandioso. É esse Deus que hoje trouxe você aqui para ter um novo tempo. É esse Deus que trouxe você aqui para conhecer a grandiosidade dEle. Nós podemos ver lá em Salmos 99:9 que diz o seguinte, exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se voltados para o santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Quando nós temos essa revelação de que o nosso Deus é santo, Ele é um Deus que não tem pecados, Ele é um Deus que não comete falhas, Ele é um Deus que é perfeito, nós paramos de olhar para o mundo, nós paramos de olhar para o que o mundo tem a nos oferecer e olhamos para Ele. E quando nós temos essa revelação de quem Deus é, nós mudamos internamente, nós mudamos. Em Apocalipse 1:8 fala, eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Em 1 Timóteo 1:17 ele fala, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. É para Ele a glória. Nesse momento, quando estamos aqui, é para Ele, porque nós entendemos quem Ele é. E mais legal disso é que quando Ele chega e fala para Moisés, eu sou o Deus dos teus antepassados. O mais legal é quando a gente vai ver em Romanos, Paulo escreve para nós que esse mesmo Deus não nos deu um espírito de escravidão para que a gente temesse a Ele, porque nós precisamos temer ao nosso Senhor, mas Ele nos deu um espírito que Ele nos adota, nos chama de filho e que nós podamos clamar, Abba, Pai. Esse mesmo Deus que se revela lá para Moisés é o mesmo Deus que é o mesmo, onde era, é e há de vir. É esse Deus que se manifesta, é esse Deus que está aqui e é esse Deus que precisa da sua presença, Ele precisa da sua visão, Ele precisa da sua atenção. Deus está te chamando para viver algo novo. Deus está te chamando para que você abra os seus olhos. Filho, olhe para mim. Filho, larga distrações. Filho, larga o celular. Filho, olhe para mim. Você não veio para mais um recap, para mais um momento. Você veio para me ver. Você veio para me contemplar. Esse é o Deus, esse grandioso. Em Salmos 113, do 1 ao 9, ele fala, aleluia, louvem os servos do Senhor, louvem o nome do Senhor, do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima das nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina no seu trono nas alturas, e se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Levanta do pó o necessitado e do monte das cinzas, ergue o pobre para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo, dá lar a estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. É esse Deus que te chamou hoje para mostrar, filho, eu estou assentado no trono. Filho, eu tenho cuidado da sua vida. Filho, eu sou o teu Deus. Filho, eu tenho te protegido. Filho, eu tenho cuidado de você. Filho, por meio que está passando por dificuldades, eu não deixei de segurar a tua mão. Filho, por meio dos desertos da sua vida, eu estou te segurando. Eu estou permitindo que você atravesse o deserto. Eu estou permitindo que você veja, ei, uma sarça pegar fogo não é algo comum. É algo de um Deus que é impossível, um Deus que faz o impossível, é de um Deus que não é ordinário, é um Deus que é extraordinário, e é um Deus que se revela e está aqui hoje. Abra os olhos, veja, esse Deus está aqui falando, filho, pare de vir, pare de achar que eu sou alguém que está longe, pare de achar que eu sou somente um Senhor, eu sou seu pai. Um pai tem intimidade com seu filho, um pai constrói um relacionamento, e à medida que nós buscamos, à medida que nós oramos, meditamos e damos espaço para o Espírito Santo, para a vida de Deus invadir os nossos corações, Ele entra, Ele muda, porque quando a presença de Deus vem, algo que estava de uma forma antes, transforma, algo muda, e nós entendemos que precisamos ter temor do nosso Deus. Nós entendemos como Moisés teve, de olhar para Deus, quando ele teve a visão, Deus é grande. E esse é o meu Pai, esse é o meu Deus, esse é o Deus da promessa, esse é o meu Deus.
Quando ele teve essa visão, ele fala: meu Deus, eu não sou digno de olhar, eu não sou digno de ver. Por quê? Porque quando a gente vê o Deus, a gente entende quem Ele é. Nós entendemos que nós mudamos de coração, nós mudamos as nossas atitudes e nós mudamos a nossa postura diante da presença dEle. Nós entendemos que isso se transforma. O temor, o respeito, a reverência e a obediência de Deus passa-se a algo que é normal. Amém? E é isso.